Oi, Lidian, Carla. Gente, quase que eu não entro. Tava dando erro aqui. A internet não tava funcionando não, tava dando falha. Mas deu certo aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo doido? Esperar o restante da galera entrar pra gente começar. Kátia. Gente, eu não sei como é que funciona esse negócio de perguntas. Eu tô ativando aqui. Se vocês souberem, vocês colocam aí. Que acho que aparece aqui pra mim, né? Eu acho que tá ativado aqui, mas eu não sei como é que mexe não. Shake Prime. Samek, ou nem fala. Bora ali, atrás do isopor. Olha aí, ó. Propaganda da academia e tudo. Cadê que tem as aulas? Saudade do Fit Dance. Vontade de ir pra academia. Até a roupa da academia. Felipe, voltei. Tava osso naquela hora, a internet tava péssima. Bom, vou conversando aqui com o pessoal enquanto a galera vai chegando. Bom, como eu tinha falado... Marquinhos! Como eu tinha falado na última live, que foi lá semana passada, né? Que eu combinei com os meninos o seguinte. Era que logo depois do estudo da lei de responsabilidade fiscal, a gente ia fazer o estudo da disciplina na ordem, né? Lá do início até chegar de novo na lei de responsabilidade fiscal. Espero que lá não tenha nenhuma novidade, né? Para acrescentar, mas a parte de lei de responsabilidade fiscal foi toda dada, tá? Então na última live a gente viu orçamento público, aquela parte bem introdutória, aquela parte doutrinária. A gente viu tipos de orçamento, a gente viu um pouquinho de ciclo orçamentário, tá certo? E ficou faltando as técnicas orçamentárias, tá? Que eu deixei só para essa live de hoje. Porque é o assunto mais cobrado, é onde tem uma decorebinha aqui para você fazer, tá? Alguma anotação. Eu deixei esse assunto só para a aula de hoje, tá? Deixa eu ver, Ludmila, finalmente, hein? Assis. Bem, professor, como é que esse assunto vem no meu edital? Já falei na última live para vocês o seguinte. Às vezes a banca traz simplesmente assim: orçamento público, conceitos, noções básicas de orçamento público. Pronto. Dentro disso aí, gente, é basicamente toda a nossa disciplina. Já quando a CESP cobra esse assunto, quando o CESP cobra esse assunto, ele costuma detalhar mais, tá? Então tem edital da CESP que traz orçamento público, 2 pontos, aí traz tipos, técnicas, evolução do orçamento público, pronto. Tudo isso é essa parte da primeira aula que a gente começou na última live e vamos terminar agora, tá? Então, como é que esse assunto, quando vem detalhado no edital, como é que ele aparece? Ele pode aparecer como tipos de orçamento, ele pode aparecer como técnicas orçamentárias, ou ele pode aparecer como espécies orçamentárias, tá? E já vi edital cobrando esse assunto, chamando de evolução do orçamento público. Porque não deixa de ser, gente, uma linha do tempo, tá? Que a gente sai lá do orçamento tradicional, passa por todas as técnicas até chegar no orçamento moderno, tá? Então, quem estiver anotando aí, quem tiver com o meu material, é capítulo 1, vão anotando aí, tá? Tipos de orçamento, técnicas orçamentárias e espécies orçamentárias. É tudo o mesmo assunto, tá? A gente vai falar basicamente da evolução do orçamento público na administração pública, tá certo? Então, antes de a gente começar com cada técnica detalhada, é bom que vocês iniciem fazendo uma linha de corte no seguinte. Existem as técnicas tradicionais e temos as técnicas modernas, tá? Para Augustinho Paludo, que é um dos doutrinadores mais cobrados nas provas, por diversas bancas, tá? Técnica tradicional, basicamente, é só o orçamento tradicional, que é o primeiro que a gente vai já começar, e o orçamento incremental, tá certo? Gabi! Olha aí, gente, a fera de Afo, lá de Brasília.
Tudo bom, Gabi? Temos que fazer mais live, né? Se a internet ajudar. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, Agostinho Paludo, que é um doutrinador bastante cobrado nas provas, ele costuma fazer uma divisão entre as técnicas. Ele chama as técnicas tradicionais e as técnicas modernas. Técnicas tradicionais, para Paludo, somente o orçamento tradicional e o orçamento incremental. Tá certo? E quando eu estiver falando do orçamento incremental, eu vou dar um puxão de orelha para vocês no seguinte: o orçamento incremental, ele pode ser considerado tanto uma técnica à parte, que você estuda lá na doutrina, como ele pode ser considerada uma simples característica do orçamento tradicional. Tá? Então, tomem cuidado, que eu já vi banca considerando orçamento incremental como uma característica do orçamento tradicional. E outros doutrinadores, como é o caso do Paludo, chamam orçamento de incremental de uma técnica em separado, de uma espécie separado. Tá certo? Olha aí, Gabi tá aí, né? Tá dando aval, então tá tudo certo. Tá certo? Então, vamos começar com o orçamento tradicional. Como foi que o orçamento começou a ser trabalhado lá atrás, lá naqueles tipos de orçamento que eu já falei na aula passada, né? A gente já teve orçamento legislativo, a gente já teve orçamento executivo, a gente tem agora um ciclo orçamentário misto. Mas como foi que esse orçamento começou a ser trabalhado lá atrás, tá? Então, quando vocês estudam administração pública, vocês sabem que o foco da gestão pública hoje é o quê? Planejamento, né? Seja por meio das leis orçamentárias, seja por meio de gestão de pessoas, gestão de competências, gestão de processos, gestão de projetos, enfim. O governo trabalha hoje com planejamento, tá? Então, o orçamento, gente, ele não começou todo planejado, todo bonitinho, com programa de trabalho como tem hoje, não, tá? Então, ele começou lá atrás com essa chamada técnica de orçamento tradicional ou orçamento clássico. Tá? É uma técnica tradicional para Agostinho Paludo, tá? Ele começou lá atrás e nos Estados Unidos, gente, ele era chamado de orçamento por objeto. Professor, já caiu alguma vez uma prova? Gente, eu já vi. Eu acho que foi uma prova, não sei se foi Quadrix ou foi uma banca assim, tá? Uma banca mais esquisita. Mas que eu já vi cobrando orçamento por objeto, pegando referência à doutrina americana. O orçamento tradicional que a gente conhece hoje, ele pode ser chamado orçamento tradicional, orçamento clássico ou também orçamento por objeto, porque um doutrinador resolveu pegar a doutrina americana, tá certo? E eu vou já explicar por que ele é por objeto, ou também chamado de elemento de gasto, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês. Então, essa técnica tradicional, basicamente, era uma espécie de controle que o legislativo exercia sobre o executivo. Ou seja, permitia que o legislativo conhecesse a priori todos os objetos de gasto do Poder Executivo, já que é uma lei de iniciativa do Executivo, cuja aprovação parte para o Legislativo. Então, era basicamente uma peça contábil que só mostrava com que o governo gastava, que eram os elementos de gasto, e basicamente era um meio de controle político que o Legislativo exercia sobre o Poder Executivo. Tá certo? Anotem isso aí. Foco do orçamento tradicional, controle político do legislativo sobre o executivo. Foco unicamente no objeto de gasto, ou seja, o governo trabalhava, gente, basicamente arrecada para gastar com as suas despesas básicas, tá? Ela só focava na sua classificação por elemento. O governo só estava interessado em saber com o que se gastava. Não se importava para que se gastava, com qual finalidade se gastava, se tinha que atingir algum objetivo governamental. Não, nada disso existia lá no orçamento clássico ou tradicional. É por isso, gente, que pelo fato de ele ser focado no elemento de gasto, no objeto de gasto, é que a doutrina americana chama de orçamento por objeto, tá? Então, anotem aí, orçamento clássico, tradicional ou orçamento por objeto. Alguma dúvida, gente, com relação ao orçamento tradicional? Quem tiver com o meu material, gente, tá no capítulo 1, tá na página 11, tá certo?
tradicional ou clássico, ou também chamado orçamento por objeto, baseado na doutrina americana, tá? Então a gente já falou que ele era focado no elemento de gasto, a gente já falou que ele era um controle político do legislativo sobre o executivo, ele não tinha nenhuma perspectiva de planejamento nas suas ações de governo, ou seja, planejamento governamental não existia no orçamento tradicional. Professor, essa ideia de planejamento estratégico, de programas de trabalho, vai começar a surgir onde? A partir do orçamento desempenho. Mas lembrem que daqui a pouco eu vou falar sobre o orçamento desempenho, que o planejamento governamental ainda não era foco do orçamento desempenho. A diferença é que no orçamento de desempenho, por ele ser uma evolução do tradicional, ele começou a trabalhar um pouco com o programa de trabalho, mas tipo, uma definição bem crua de programa de trabalho que a gente conhece hoje, tá certo? Então o orçamento tradicional, clássico ou por objeto era basicamente isso. O governo só estava preocupado em saber com o que se gastava, elemento de gasto, objeto de gasto, por isso também ele era chamado de orçamento por objeto, de acordo com a doutrina americana, tá certo? Professor, se a gente tivesse que encaixar o orçamento tradicional hoje, existia alguma classificação que você poderia atribuir para a despesa naquela época? Bem, se a gente fosse encaixar o orçamento tradicional no modelo atual, basicamente o orçamento tradicional estava buscando unicamente a classificação por elemento. Eu não vou nem falar, gente, classificação por natureza da despesa, porque naquela época não existia. Então você anote aí, basicamente era uma classificação por elementos. O governo basicamente só se preocupava com o que se gastava. Quais eram os elementos de gasto, quais eram os objetos de gasto, tá? Por mais que o elemento da despesa seja, né, um detalhamento lá no grupo de natureza da despesa, que a gente vai ver depois, no detalhamento, né, a gente tem categoria econômica, grupo, modalidade, elemento. Por mais que isso seja abordado na classificação por natureza, não associem essa classificação com o orçamento tradicional. As bancas só cobram assim. Era a classificação por elemento de gasto. Pronto. Tá? Eu já vi um aluno já me perguntando isso, né? E realmente faz sentido essa pergunta. Professor, mas o elemento não faz parte da classificação por natureza? Então eu posso dizer que o orçamento tradicional trabalhava com a classificação por natureza da despesa? Não. Ele trabalhava com a classificação por elemento de gasto. Tá certo? Ficou alguma dúvida com relação ao orçamento tradicional? Renata! Ô mulher, como é que tá Vilas aí? Saudade de Vilas. O curso terminou, mulher, e tu não me levou pra tomar umas cachaças, né? Ali no Camarão. Que tu é dona de Vilas, mulher. Nem pra me dar uma cortesia. Ó, Vitor tá perguntando, era um controle contábil? Sim. Porque a própria doutrina de Paludo diz que o orçamento, por estar focado somente no objeto de gasto, era basicamente uma peça contábil. Tá certo? Então existia sim esse controle por meio do elemento de gasto. Mas assim, se você tiver que marcar entre controle contábil e controle político, você marque controle político, que é o que o legislativo exerce sobre o executivo. Essa parte contábil, a doutrina associa basicamente a saber com o que você estava gastando, que é o objeto de gasto, tá certo? Saindo do orçamento tradicional ou clássico, a gente vai para a segunda técnica, tá? Orçamento desempenho, olha os sinônimos, tá? Orçamento desempenho, funcional ou por realizações. Anotem aí. O orçamento desempenho, ele também era chamado de orçamento funcional, o FCC já cobrou isso, vou já explicar por que ela trabalha com esse sinônimo, e orçamento por realizações. Gente, a ideia que vocês vão ter aqui de evolução do orçamento público é a mesma que vocês têm quando estudam evolução da administração pública, as reformas administrativas, né? Quando vocês estudam lá patrimonialismo, a burocracia, enfim, a gerencial, enfim. Quando você faz o estudo dessas reformas, você sabe que uma melhora a outra. Uma traz novidade, uma traz benefícios em relação à anterior. Mas o que os professores de administração sempre frisam é o seguinte: nenhuma reforma administrativa rompe totalmente com os ditames da época passada. Então vocês vão levar isso para a prova, de AFO também.
Por quê? Não é que hoje a gente trabalha com o orçamento programa, o orçamento por resultados, que a gente não utilize nada do que foi dito lá no orçamento tradicional ou clássico. Não. A gente melhora, a gente busca um avanço rumo ao planejamento, mas essa ideia de, por exemplo, objeto de gasto, a gente usa até hoje, gente, que é a própria classificação por natureza, quando a gente trabalha com elemento. Ou seja, uma técnica que começou lá atrás, né, no orçamento tradicional, a gente usa até hoje. E nem por isso a gente diz que a gente rompeu de vez com o orçamento tradicional, tá? Eu falo isso para explicar que essa evolução da administração pública, essa evolução do orçamento público, no que diz respeito à AFO, nenhuma técnica rompe totalmente com a passada, tá? Então, o que foi que o orçamento desempenho inovou em relação ao orçamento tradicional? Enquanto o orçamento tradicional ele tinha foco primordial no elemento de gasto, no objeto de gasto, o orçamento de desempenho ele apresentava uma dupla visão. Ele estava focado também no objeto de gasto, ele estava focado no elemento de gasto, mas isso tinha um papel secundário. Não era que tinha sido deixado de lado, ele tinha um papel secundário. O orçamento de desempenho, além do objeto de gasto, ele buscava também compreender com o que o governo ia gastar, e não só o que. A pergunta era, para que se gasta com aquele elemento de gasto? Ou seja, vocês estão vendo que começa a surgir uma finalidade do gasto público. É essa inovação que o orçamento de desempenho traz em relação ao orçamento tradicional. É essa dupla visão de orçamento. Eu saber trabalhar o objeto de gasto e também saber trabalhar o objetivo do gasto. Qual a finalidade do gasto? Ou seja, foi aí que começou a doutrina a trabalhar como se fossem programas de trabalho, mas não são os programas que a gente conhece hoje no orçamento programa não, tá? É basicamente a finalidade do gasto. Por isso que alguns livros, algumas provas começaram a cobrar que o orçamento desempenho ele tem foco na eficácia. É isso. Enquanto o orçamento tradicional ou clássico ele focava na eficiência, ou seja, meios, eram os meios que a administração pública tinha para se manter. Então, o orçamento tradicional ele focava na eficiência. O orçamento desempenho, esse que eu estou falando agora, ele é focado na eficácia. Ou seja, eu tinha um objetivo a se conseguir, tá certo? Ou seja, o foco não era mais no objeto de gasto, era no objetivo de gasto. Eu sempre, quando eu estou dando essa aula presencial, eu marco para os meninos, ainda escrevo o objetivo com uma cor diferente, porque as bancas, na hora, elas trocam e os alunos confundem, né? Então, cuidado. Tradicional, foco no objeto de gasto. Funcional, foco no objetivo de gasto, na eficácia organizacional. Já começava aqui a se trabalhar com os custos dos programas, tá certo? Isso foi evoluindo até a gente chegar no orçamento programa, que eu vou daqui a pouco falar, tá certo? Lá no final, gente, quando eu falar de todas, eu vou falar sobre o novo orçamento desempenho, que todo mundo fica me perguntando, professor, esse novo orçamento desempenho vem depois do desempenho e antes do programa? Em que momento eu vou colocar esse novo orçamento desempenho? Vou falar isso no final da aula, tá certo? Então, sobre o orçamento desempenho, sobre o orçamento também chamado de funcional ou por realizações, é basicamente isso que você precisa saber, tá certo? Não, Vitor, cuidado. Tradicional, objeto do gasto. Funcional ou desempenho é que buscava o objetivo do gasto, tá? Só corrigindo aí o que tu colocou. Tradicional, o foco é no objeto. Pronto. Ah, foi o corretor. Ótimo. Muito bom, viu? Deus tá vendo. Gente, se eu tivesse que escolher alguma classificação da despesa para encaixar o orçamento desempenho, qual classificação ele seguia em relação às suas despesas nos moldes atual? Anote aí. Classificação funcional da despesa. Isso já foi questão da FCC. Por isso que o orçamento desempenho também é chamado de classificação funcional. Tá certo? O objetivo do governo ele é atingido em determinadas áreas. Quando a gente estuda classificação funcional, é basicamente isso que a gente trabalha para a despesa. Qual é a função de governo que vai ser atingida? A gente tem um rol de funções, né? Saúde, educação, segurança, saneamento, enfim. O Manual Técnico de Orçamento, o MTO, ele traz o rol com as 28 funções que o governo divide todo o gasto público, tá certo? Então, no orçamento desempenho, já existia sim o objetivo de gasto e a despesa ela era tratada em
áreas em que eram usadas. Por isso, funções. Orçamento funcional, tá certo? Alguma dúvida com relação ao orçamento funcional? Saindo do funcional, gente, a gente vai para o orçamento base zero, tá? Quem tem meu material, logo depois do desempenho, eu trago já avanço o conteúdo para o novo orçamento desempenho. Mas aqui, como eu não tenho como ficar mostrando o material e nem esquema, eu vou deixar o novo desempenho para o final, tá? A gente vai para orçamento, para a técnica do orçamento base zero. Material de vocês, deixa eu procurar aqui a página. Quem tem, né? Meu material tá no capítulo 1 também. Deixa eu achar aqui. Página 19. Alguma dúvida com relação ao orçamento de desempenho? A galera que tá entrando agora. Gabriela, Wagner, Felipe, Natália. Eita, teve gente que não tava nas últimas lives, né? Tá chegando agora com a cara mais lisa do mundo. Alguma dúvida? Posso passar? São 6h30. Vamos pro orçamento base zero, tá? Gente, primeira coisa. Essa técnica do orçamento base zero, ela surgiu basicamente lá na década de 70, tá? E claro, tudo aqui se copia, né? Então não foi uma coisa basicamente brasileira. Então começou lá na doutrina norte-americana, tá? Essa ideia do orçamento base zero. Qual era a ideia central do orçamento base zero? Seguinte. O governo, quando ele começava a elaborar o seu orçamento, ou seja, na etapa de planejamento das leis orçamentárias, na época de decidir o que a gente vai arrecadar, com o que a gente vai gastar, lá nesse momento, os gestores eles eram convocados no momento de elaboração do orçamento a definir todas as prioridades do governo, deixando totalmente de lado o conhecimento adquirido, né? Tipo, não existe nenhuma despesa de caráter continuado para eles. Para eles, quem seguia a doutrina do orçamento base zero, a ideia central era essa. Cada despesa é tratada como uma despesa nova. Ou seja, toda vez que tiver que elaborar uma nova lei orçamentária, que eu estiver planejando a minha lei orçamentária, né, a elaboração da lei lá pelo executivo, os gestores seriam chamados para explicar por que cada despesa teria que ser colocada no orçamento. Tinha que explicar todas. Ou seja, nem pagamento de salário, por exemplo, que é um gasto continuado, que é um gasto fixo, que o governo sabe que todo ano tem que ter, até aquele tipo de despesa seria colocado em xeque, teria que ser discutido para saber se ia ou não ser usada no próximo orçamento. Então, orçamento base zero é isso. Toda despesa é tratada como se fosse uma despesa nova. Não existe direito adquirido com relação à lei orçamentária passada, nem mesmo com relação aos programas de duração continuada, com as despesas continuadas, com as atividades de manutenção. O governo não queria saber, tá? O gestor, ele queria que tudo fosse explicitado. Professor, isso é ruim? No todo, ele pode ser prejudicial ao andamento do ciclo orçamentário. Imagina que todo gestor, cada administrador de cada setor, de cada órgão, de cada poder, tivesse que explicitar todas as suas despesas, tivesse que explicar, que debater o porquê de estar continuando determinados tipos de gasto. Isso geraria um processo mais lento, mais trabalhoso, mais caro. Então essas são as desvantagens que as bancas sempre cobram, tá? Qual é a desvantagem do orçamento base zero? Lento, ele é caro e ele é trabalhoso. Ele é de difícil implementação, tá? Porque cada gestor ia ser responsável pela continuação ou não de determinado tipo de gasto, tá certo? CESP cobrou, né? Direito adquirido, exatamente. Para o orçamento base zero não existe direito adquirido no que diz respeito às despesas continuadas. Tudo tem que ser tratado como uma despesa nova. Essas são as desvantagens. Professor, tem alguma vantagem? Tem. É o seguinte, não é todo tipo de despesa, por exemplo, as continuadas que eu falei, pagamento de salário, atividade, manutenção, todas essas atividades, realmente elas não precisam desse controle absoluto que o orçamento base zero pregava. Para elas, seria meio que um atraso. Agora, existem determinados projetos,
determinados investimentos, determinados gastos que o governo pretende fazer, que realmente, se a gente fizesse um controle, né, se a gente passasse o pano ali, passasse a vista grossa, que nem o orçamento base zero pregava, a gente eliminaria diversos programas inúteis, diversos projetos que não andam, ou que tipo, foi só dinheiro jogado fora. Quantos projetos a gente não vê do governo? Quantas ações que dizem, ó, foi só dinheiro jogado fora. Se tivesse esse controle que o orçamento base zero pregava para tudo, mas somente direcionado nesses projetos de governo, sim, isso seria uma vantagem. Ou seja, o controle da despesa, ele é uma vantagem no orçamento base zero até certo ponto, no que diz respeito a projetos e investimentos. No que diz respeito à atividade continuada, atividade de manutenção, isso é meio que um atraso. Então, gente, nem tudo do base zero ele é ruim, tá certo? Existem também as vantagens, mas não para todo tipo de gasto. Ficou claro aí, gente? Alguma dúvida? Ele surgiu lá nos Estados Unidos, tá, gente? Meados da década de 70. E isso, é só olhar algumas obras abandonadas, inacabadas. Eu, às vezes, nem digo essa questão da obra, Vitor, porque, às vezes, a obra está mais ligada ao uso. Tipo, depois de que entregou, a finalidade já não foi mais atingida. Eu digo, diversos programas que começam sem viabilidade nenhuma, sem perspectiva nenhuma, que, tipo, quando começa a implementar e diz, não era isso que era para ter sido feito. Então, se tivesse o orçamento base zero para esse tipo de gasto, nem tudo passava despercebido, não. Tá certo? Essa é a técnica do orçamento base zero. Que lembrei porque tem no material e sempre as bancas cobram. Professor, o que são os pacotes de decisão que aparecem sempre no seu material? Em qualquer material, de qualquer professor, de qualquer livro que você pegar, você vai ver que o governo trabalhava com pacotes de decisão. Primeira coisa. Apareceu o pacote de decisão na sua prova, já associa isso ao orçamento base zero, tá? Por quê? Nessa explicação que eu dei para vocês, que o governo fazia um estudo detalhado de cada despesa, claro que nem tudo ia ser colocado na lei orçamentária seguinte. Ou seja, se tinha um estudo, se tudo era tratado como novo, é claro que tinham despesas que passariam, ou seja, que iam realmente ser executadas, e existiam outras que não iam. Como é que o governo ia fazer esse corte? É o que a doutrina chama de pacote de decisão. É você elencar todos os seus gastos em termos de prioridade, custo e benefício. Pacote de decisão é você ordenar as suas despesas, levando... É como se você fosse fazer um pódio, tá? Um critério de ordem crescente ou decrescente, enfim. Você ia elencar quais eram as despesas que tinham que ser usadas, quais eram outras que poderiam ser feitas depois, qual é uma que pode realmente ser descartada, qual é uma que, tipo, não é tanta prioridade. Primeiro pode vir essa. Pronto. Esse estudo que o governo fazia era justamente os chamados pacotes de decisão. E para tomar essas decisões, o governo levava em conta custo, benefício e as prioridades. O que era prioridade para o governo e qual o custo-benefício de executar esse tipo de despesa. Tá? Se realmente valesse a pena, se realmente fosse uma saída viável para o governo, aquilo ali entrava na lei orçamentária seguinte, tá certo? Esses, gente, são os chamados pacotes. Credo, já virei a câmera aqui. Foi só a Amanda entrar. Amanda, tu é pesada, viu? Mulher, tu entrou com o perfil da mistura, mas eu já sei que é tu. Tu é tão pesada que a câmera virou aqui. Credo. Alguma dúvida, gente, com orçamento base zero? Gente, eu tô todo de fazendo propaganda da academia, né? Muita vontade de ir. Davi, meu afilhado, gente, tá assistindo. Beijo. Ei, Davi, vai lá destruir sua casa, vai destruir a casa da vovó. Gente, o menino só aprende o que não presta. Não sou nem eu que ensino, viu? Vocês estão vendo que é o menino que tá aí. Gente, a gente vai pro orçamento programa, tá? Alguma dúvida sobre o orçamento base zero? Pergunte agora, que a gente só tem meia hora de live. Vamos para o programa e para as técnicas mais modernas, tá certo? Vamos falar do programa incremental, que é uma técnica tradicional. Vamos falar sobre... por resultados e o participativo, tá certo?
Quem tá com o meu material, orçamento, programa. Gente, no final, eu vou dar um tempinho, vou virar a câmera pro material para vocês tirarem print do esquema da minha apostila, tá certo? Orçamento, programa. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, deixa eu achar aqui no material. Orçamento, programa, bastante assunto, né, gente? Porque a gente tem que falar de PPA, de plano plurianual, então acabam entrando no assunto da próxima aula. Vamos lá. Orçamento, programa, tá? O orçamento, programa, gente, ele é basicamente o topo do que o governo buscava lá atrás. Tipo, o que era de falha do orçamento tradicional, do desempenho, do base zero, ele foi resolvido por meio do chamado orçamento-programa, tá? Ou seja, a partir do orçamento-programa, a gente pode sim agora afirmar que o governo trabalhava com planejamento governamental. Então, quando eu falei para vocês que o tradicional não tinha perspectiva nenhuma de planejamento, isso é fato, isso é já batido, já é doutrina para as bancas. No orçamento-desempenho, se buscava o controle de custos, se buscava atingir alguns programas de trabalho, mas ainda não tinha planejamento governamental. Então, onde foi que surgiu o planejamento governamental no que diz respeito às finanças públicas, no que diz respeito ao orçamento público? Com o orçamento-programa, tá? Em que linha do tempo, em que época a gente vai incluir o orçamento-programa? Seguinte, isso cai muito, tá? CESP vive cobrando. O orçamento-programa, gente, ele pode ser considerado que surgiu na Lei 4.320, de 64. Por quê? Porque lá no artigo 2º da Lei 4.320, ele fala em programa de trabalho, né? Ele diz que a administração pública vai exercer suas funções com relação ao orçamento, obedecendo aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, por meio de programa de trabalho. Então, a doutrina, embora que de maneira muito xoxa, né? Maneira cansada, crua, falou em programa de trabalho na Lei 4.320, a doutrina já afirma que ali foi uma das bases, um dos pilares para o surgimento do orçamento-programa. Então, se você tiver que colocar numa linha do tempo, sim, orçamento-programa começou a ser pensado lá na Lei 4.320, no seu artigo 2º, tá certo? Onde foi que ele foi também aprimorado? Decreto-Lei 200 de 67. Essa aqui, gente, não resta dúvidas de que mexeu muito com o direito administrativo, né? Então, quando você trabalha com descentralização lá em direito administrativo, você sabe que você tem que estudar Decreto-Lei 200 de 67. Então, ele reforçou também a ideia de planejamento governamental e, por tabela, é também um marco lá para o orçamento-programa. Então, saímos da Lei 4.320, que traz em seu texto programas de trabalho, reforçamos essa ideia de planejamento governamental, trabalhado na ideia de descentralização administrativa com o Decreto-Lei 200 de 67. Onde é que ele foi trabalhado também? A própria Constituição Federal de 88. Tá certo? Então, cuidado, gente, que a Constituição de 88, ela não foi o marco inicial para o orçamento-programa. Vejam que desde 64 e 67, a gente já começou a trabalhar com o orçamento-programa. Claro, gente, que a gente começa de uma maneira bem seca, bem fria, sem muita regulamentação, tá certo? Então, Constituição de 88, a gente pode dizer também que foi um dos marcos do orçamento-programa. Onde foi que ele começou a ser... Onde que ele evoluiu mais ainda? A gente teve, gente, um decreto. O decreto é o número 2829, de 98. Esse decreto, ele meio que ia regulamentar a ideia de planejamento, a ideia de programa de trabalho para o próximo PPA, que seria o PPA 2000 a 2003. Então, olha aí, onde de fato, se você tivesse que afirmar, gente... Tá, ele começou a ser pensado lá em 64, mas de fato ele começou a existir da maneira que a gente conhece hoje, quando? Lá no PPA 2000 a 2003. Foi o primeiro PPA que veio com essa ideia de planejamento regulamentada por esse decreto que eu falei, decreto 2829 de 98. Tá? Então, gente, eu fiz toda a linha do tempo de surgimento do orçamento-programa. Ficou alguma dúvida com isso? Coloquem aí. CESP vive cobrando. Credo, já virei a caralho da câmera de novo.
CESP vive cobrando, tá? O orçamento programa, instituído por meio da Constituição Federal de 88, é errado. Você nem lê o resto. Nem lê. Começou lá atrás, gente, 64, tá? Pare com isso. Isso aí ninguém erra mais, não. Tá? Então já falamos da evolução. O que foi que ele trouxe de novo, né, gente? Gente, o foco dele era nas realizações. Tá certo? O foco era nas realizações. Viu a questão falando em 54? Não. Preste atenção. Ó, o Vitor falou o seguinte: professor, vi uma questão falando em 54. Ainda bem que tu falou isso, Vitor, porque eu vou puxar pro lado da doutrina americana. É o seguinte: acontece, como eu já falei, aqui no Brasil nada se cria, tudo se copia. O orçamento programa, gente, ele não veio da ideia do nada e pá, colocou lá na lei 4.320, não. Acontece que lá nos Estados Unidos, na década de 70, com as organizações militares, lá já meio que existia essa ideia de orçamento programa como a gente trabalha aqui. Só que lá era chamado de PPBS, que é uma sigla em inglês, né? Que na verdade significa Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento. Tá? Então o PPBS, que é sim da década de 50, conforme o Vitor falou, o PPBS ele é meio que um espelho para o surgimento do orçamento programa. Então CESP, eu já vi questão CESP falando o seguinte, foi a prova do MPU, eu acho, ou foi o MPU ou foi o IFAM, que cobrou o seguinte: o berço do surgimento do orçamento programa se deu na década de 60 com o PPBS, correto? Embora o PPBS, gente, não seja uma técnica orçamentária nossa, ele é o espelho de como ele foi trabalhado na doutrina norte-americana, da década de 50. Deu para entender, Vitor? Não foi o orçamento programa que surgiu na década de 50, foi o PPBS, que foi meio que o embasamento para o que a gente conhece como orçamento programa. Até porque o PPBS, gente, ele foi implantado lá nos Estados Unidos, com as organizações militares, tá? Tem uma história lá de umas organizações da ONU, enfim, é isso. Não é o programa que surgiu na década de 50, é o PPBS que deu início ao programa, sim, na década de 50. Paiva, Mona Paiva! Quanto tempo! Gleus estava distante aqui. Tá certo? Sim, já falei da linha do tempo, né? Deixa de enrolar e vamos falar sobre as características do orçamento programa. Ele focava nas realizações. Ele trazia, gente, tudo que o tradicional e o desempenho já tinha de bom, tá? Ele focava na eficiência organizacional, ele buscava a eficácia organizacional trabalhada no desempenho, mas ele estava muito mais preocupado com o impacto, com as realizações, com as entregas, com o valor público. Isso, gente, é efetividade. A administração pública aparecendo aqui na nossa disciplina. Enquanto o tradicional buscava focava na eficiência, o desempenho focava na eficácia, o base zero focava na eficiência, o orçamento programa ele focava tanto na eficiência, como na eficácia, como na efetividade das ações governamentais. Era uma forma de controle, tá? Então, no orçamento programa, o controle visa auferir tanto a eficiência, como a eficácia, como a efetividade dos programas de governo, tá certo? Qual é uma classificação para o orçamento programa que ele mais usa? Gente, como a gente trabalha com o orçamento programa, com a ideia de orçamento que a gente tem hoje, ele trabalha com todas as classificações que a gente estuda. Classificação institucional, classificação funcional, classificação principal dele, programática. A classificação programática é uma das principais do orçamento programa, porque foi instituída por meio da portaria 42 de 99. Todo mundo que estuda orçamento tem que saber, gente, essa portaria. Quando você, não, talvez nem agora, mas quando você estiver estudando despesa, você tem que saber de cara a portaria 42, porque ela é a base da classificação programática. É lá que você vai ter a ideia, a definição de programa, o que é um programa de trabalho, o que é uma ação orçamentária, o que é um projeto, o que é uma atividade, o que é uma operação especial. Tudo isso é trabalhado dentro da portaria 42 de 99. É ela que embasa a classificação programática, que é como se fosse o miolo do nosso orçamento programa. Oi, Anderson. Tá certo? Essa é a classificação mais utilizada dentro do orçamento programa. Tá certo?
Gente, eu vou virar a câmera para vocês darem um print, porque isso aqui vocês precisam, tá? É o seguinte. Quando as bancas querem cobrar orçamento-programa, 80% das questões vai pro que Giacomoni traz na sua doutrina, tá? Com relação ao orçamento-programa. Gente, é sério, 80% das questões, posso falar assim sem medo, e eu falando por baixo. Quando a banca quer cobrar orçamento-programa, pode ter certeza que ele vai trazer as características do orçamento-programa que são elencadas no livro do James Giacomoni, tá certo? Eu vou virar aqui a câmera para vocês tirarem o print. São as principais características do orçamento-programa e são as que mais caem, tá? Agora eu tenho que virar, tá? Deixa eu diminuir aqui. Ó. Para James Giacomoni, gente, essas frases aqui salvam 80% das questões que trabalham com orçamento-programa. Orçamento é o elo entre planejamento e orçamento. Olha o que eu falei quando eu disse o seguinte: a ideia de planejamento governamental só começou a ser trabalhada de fato no orçamento-programa. Então é aqui. O orçamento ele começa a ser o elo entre o planejamento e orçamento. Vejam que planejamento não era nem sequer citado nas técnicas anteriores. A alocação de recursos visa a consecução de objetivos e metas. As decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas de alternativas possíveis. Olha aqui a ideia do governo fazer estudo de custos, centro de custos. Na elaboração do orçamento são considerados todos os custos dos programas, inclusive os que extrapolam o exercício. Já vi questão dizendo que não podia ser não incluía as que extrapolavam o exercício, tá? A estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento. Cuidado, já vi questão da FCC trocar administrativo por contábil, viu, Vitor? Quando tu fala lá em contábil, controle contábil, aspecto contábil é do orçamento tradicional. No orçamento-programa, a estrutura do orçamento ela está voltada para aspecto administrativo e de planejamento. A FCC já trocou administrativo por contábil numa prova, tá? O principal critério de classificação é o funcional e programático. Por que ainda está com o hífen aqui, gente? Porque na doutrina de Giacomoni, ele não atualizou essa classificação, que hoje são duas, tá? Então, até meados dos anos 2000, a gente tinha uma classificação funcional programática. Hoje, a gente tem essas duas funções de forma dissociada. Ou seja, a gente tem a classificação funcional e a gente tem a classificação programática. Elas são classificações distintas. Mas até hoje, as bancas ainda cobram assim, ó, com esse hífen, tá? A utilização sistemática de indicadores e padrão de medição de trabalho e de resultado, né? Medição de controle de desempenho, indicadores, gente, é uma coisa nova. Gestão de processos, gestão de projetos, isso é novidade, tá? E o controle busca avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações de governo. Vai, 5 segundos pro print. James Giacomoni, tá? As definições do orçamento-programa. Oi, Jaque. E aí, como é que tá por aí? Mulher, tu sabe que você tá me devendo fundir, né? Tá me devendo churrasco e o passeio lá naqueles patos da Água Preta, lá da onde tu mora, viu? Lá de Gramado. Tô logo te avisando, tô logo te cobrando isso aqui. E aí, gente, ficou claro o orçamento-programa? Alguma dúvida? Temos aí 15 minutos, vou falar rapidinho sobre essas técnicas mais modernas. Orçamento participativo, orçamento por resultados e o novo orçamento desempenho. Se tiver alguma dúvida, coloca aí. Gente, ninguém acertou esse negócio de perguntas, eu não sei como é isso, sério. Eu vejo na live dos artistas, da Anitta, todo mundo pergunta. Pra mim não tem pergunta nenhuma. É porque eu queria ver como é que funciona, gente, eu não sei. Eu sei que do nada assim aparece uma pergunta, né, na tela. Podemos passar? Posso falar sobre o orçamento participativo? Tá dando pra entender aí nessa correria? Professor, tu fala muito rápido. Gente, eu tô me contendo. Vocês não viram foi nada. Bem, como ninguém falou nada, vamos lá. Orçamento participativo. Cai demais, gente. Cai demais. CESP cobra em toda a prova. Credo, quem é que tá falando aqui no WhatsApp sem parar? Meu Deus.
Vamos lá. Orçamento participativo, gente, aí qual é a ideia dele? Ele não abre mão das vantagens atribuídas às técnicas anteriores. Pelo contrário, a gente não está deixando de usar o orçamento programa ao se usar o orçamento participativo, não. Gente, olha a dúvida do Darlan. Meu Deus do céu. Gente, eu não vou responder isso, não. Credo, Darlan. Ó, meu nível... Gente, ó, meus amigos, ó. Darlan, depois eu te respondo, tá? Vamos lá. O fato de a gente usar o orçamento participativo não quer dizer que a gente está abrindo mão do orçamento programa, não. A gente pode usar o orçamento programa em todas as suas finalidades, em todas as suas vantagens e usar também o viés participativo. Qual era o foco do orçamento participativo? Era o seguinte, que a população ela seja convocada, eu não digo nem convocada porque dá a ideia de obrigação, né? Ela seja instigada a participar do processo de elaboração do orçamento. Então, gente, como a gente sabe, no nosso ciclo orçamentário, como é que acontece? São leis de iniciativa do Executivo, ou seja, o Poder Executivo vai elaborar as leis orçamentárias que vão ser submetidas ao crivo do Poder Legislativo, né? Então, passa para o Poder Legislativo para ser aprovada. A população participa onde nessa história? Ela vai participar no processo de elaboração do orçamento. E eu quero que vocês tomem cuidado, porque a CESP vive cobrando que não é no processo de aprovação do orçamento, é no processo de elaboração. E isso pode ser considerado um meio de controle social. Mas, Vitor, cuidado, que esse controle social ele não é a posteriori, lá no momento que a lei está sendo votada. Porque os alunos confundem o seguinte: quando o Congresso está debatendo algum assunto, alguma proposta de lei, alguma coisa que vai impactar na sociedade, o que é que eles fazem? Eles fazem audiência pública, eles fazem escuta pública. Isso é um meio de controle social? É um meio da população participar? Sim. Mas nesse momento aí, não é o orçamento participativo. O orçamento participativo, gente, a população ela tem que aparecer antes. É no momento de definir algumas prioridades locais que vão afetar ali a sociedade, aquele meio em que elas vivem. Então a população ela é instigada a participar do processo de elaboração do orçamento e não de aprovação do orçamento. Tá? Vejam que todos os doutrinadores, todas as questões de prova, elas deixam isso bem claro. O fato da população participar do processo de elaboração do orçamento não tira a legitimidade do Poder Legislativo. Certo? Então, não é porque a população vai ser instigada a decidir algumas prioridades que aquilo obrigatoriamente vai ser aprovado pelo Legislativo. Não. Tá? O Legislativo pode estar cagando para aquilo ali que a população quer. Pode aprovar? Sim. Pode também não. Tá? Então, o orçamento participativo ele é um controle social, mas que a participação é instigada a participar antes da votação do orçamento. Tá certo? Então, esse é o foco do orçamento participativo. A titularidade da aprovação do orçamento continua com o Poder Legislativo. A titularidade de quem envia o orçamento continua do Executivo. A população, na verdade, ela vai participar de algumas audiências para definir algumas prioridades que podem ser alocadas dentro do orçamento. Tá certo? Então, não confundam o orçamento participativo com o controle feito pelo Legislativo, com a aprovação feita pelo Legislativo, tá? Érica, Caicu, mulher, tu não vem me cobrar não, né, já? Amanda, tu sabe que a Érica aqui tá cobrando o presente de aniversário que eu te dei ontem, né? Que ela já mandou um WhatsApp, foi cedo, me mandando o preço das roupas e quantas parcelas eu tenho que pagar ela. Eu digo mesmo, ao vivo, e vai pro YouTube. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente, com orçamento participativo? Eita, temos 10 minutos só. Vamos pro orçamento. Qual foi, gente? Foi ela que mandou. Gente, qual foi o outro que ficou faltando? Orçamento participativo. Chega, qual foi o que vocês pediram aí? Orçamento por resultados. Vamos lá. Gente, já vi CESP. Gente, a Amanda mandou pra mim. Eu sabia. Mulher, gente, só um parênteses. Essa Érica é tão imunda que eu tava no Réveillon com ela, meia-noite. Por resultado, né? Gente, meia-noite.
Todo mundo pede saúde, prosperidade, salvação. Esta imunda da Érica, o pedido dela era que todos os amigos dela continuassem devendo no ano de 2020. Tu tem noção? Tá aí, nós tudo devendo. A pandemia vai-se embora e eu ainda tô devendo prestação a essa infeliz. Tá? Então vamos lá. Voltando. Orçamento por resultado, Vitor. Obrigado. Não confunda orçamento por resultado com orçamento participativo. O CESP já fez isso em prova. Qual é a ideia do orçamento por resultado? Gente, vocês sabem que é difícil para o governo mensurar um programa de trabalho em termos quantitativos, quando eu falo de dinheiro. Por exemplo, é fácil para o governo estimar quanto ele vai pagar de salário no TRF5 no ano que vem. É simples. Ele faz a quantidade de servidores, a quantidade de cargos, o valor da remuneração, multiplica, pronto, tem uma conta simples. Agora, quando a gente trabalha com programas de trabalho, eu vou pegar um exemplo aqui do Tribunal de Justiça, tá? Aqui da Bahia. Por exemplo, um programa de trabalho, uma das nossas iniciativas dentro do nosso plano plurianual é o quê? Melhorar a prestação jurisdicional no estado da Bahia. Vejam que isso é um objeto de despesa. Isso é trabalhado no plano plurianual. Existe uma ação orçamentária que vai designar dinheiro para fortalecer esse compromisso estabelecido no PPA. Mas isso é difícil de mensurar. É mais fácil você saber quanto você vai pagar com o servidor do que você saber quanto o estado da Bahia vai gastar para melhorar a prestação jurisdicional no estado. É mais complicado, porque isso envolve fatores abstratos. Isso envolve melhoria na qualidade do atendimento, melhoria no reconhecimento de paternidade, melhoria no julgamento dos processos, velocidade com que os processos são baixados, enfim, são normas mais abstratas. É mais difícil você mensurar algo voltado para um programa do que algo voltado para uma atividade. Um investimento, um projeto, ele já nasce com o valor, né, o custo, ele já nasce com o valor certo, embora sofra alguma alteração. Quando você fala de um programa de trabalho, de um objetivo a ser alcançado, isso é mais difícil de mensurar. Então a ideia do orçamento por resultados é basicamente essa. É o governo buscar mensurar os resultados por meio de orçamento. Por exemplo, o governo quer diminuir... O exemplo agora. O governo quer diminuir a curva de crescimento da pandemia no ano que vem, digamos, né? Deus me livre, se fosse até o ano que vem. O governo quer diminuir essa curva. Gente, não é fácil calcular isso. Mas o governo pode começar a trabalhar com alguns projetos, com alguns programas de governo focados num resultado. Então, se existe algum programa de governo que vai atingir as políticas públicas que vão reduzir essa curva de crescimento da pandemia, então é meio que o governo buscando, porque isso não é fácil, buscando mensurar o atingimento desse compromisso que ele estabeleceu, tá? Então essa é a ideia do orçamento por resultados, tá? Eu posso relacionar ao empenho por estimativa, professor? Não, o empenho por estimativa, na verdade, é quando você tem despesa que você não sabe o valor certo no momento. A diferença entre empenho por estimativa e resultado de trabalho, na verdade, Imaculada, é a dificuldade que tu tem para mensurar quanto tu vai gastar para atingir aquele objetivo do governo. Tá? Então é por isso que o governo chama de orçamento por resultado. É o governo buscar um resultado, é o governo saber quais programas de trabalho vão ser usados para atingir esse resultado e por meio desses programas ele calcular quanto ele gastou para atingir o resultado. Embora isso, gente, seja algo bem certo, que é difícil você calcular algo abstrato. Olha o exemplo que eu dei há pouco. Melhorar a prestação jurisdicional. Gente, isso envolve N fatores. Por exemplo, uma pessoa que é mal atendida num cartório, num fórum, ela pode julgar que a justiça não é boa. Então, se você fizer, por exemplo, uma pesquisa de opinião, pega uma pessoa daquela, ela vai detonar toda a justiça por causa que ela foi mal atendida num cartório. Então, esse fato de melhorar a prestação jurisdicional pode ser considerado um resultado que o governo busca. Tá? Então, como ele vai chegar nisso? Através dos programas. Então, se ele sabe quanto ele gasta em cada programa, ele pode chegar no valor certo do resultado que ele almejou.
Tá certo? Gente, essa é a ideia do orçamento por resultados. Ele é bem diferente do orçamento participativo, tá? Ficou alguma dúvida? Falamos sobre todas. Ah, gente, sim, é porque o Ailton perguntou sobre essa apostila que tá na minha mesa. Nem é a apostila, tá, gente? É o livro que toda vida eu falo pra vocês, quem tiver com vontade de comprar algum livro de teoria com questões comentadas, tem esse livro aqui que eu fiz parte, ó. Completaço para concurso CESP. Tá tudo ao contrário, né? Pois é. Tem no site da Saraiva, nas lojas não podem ir, né? Mas tem no site da Saraiva, tem no site da Amazon. Quem tiver com alguma dificuldade, quem quiser adquirir, pede o link que eu mando para vocês, tá? Tem o link da Amazon que tá com desconto. Tá? Esse livro aqui, gente, ele é aqueles livros que tem para concurso, né? Tem, acho que, umas 12, 15 disciplinas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ficar disponível, tá? Vai ficar salvo aqui no Instagram até amanhã. E eu vou baixar hoje pra colocar no YouTube. Ó, quem perguntou sobre o livro. Tem administrativo, constitucional, civil, processo civil, trabalho, processo do trabalho, eleitoral, empresarial, financeiro, penal, processo penal, previdenciário, tributário, AFO, que é a parte que eu entro, informática, português e raciocínio lógico, tá? Então, vem uma teoria e depois questões comentadas, tá? Então eu comentei todas as questões da minha parte, né, de AFO, tá? Felipe, ele é a versão de 2019, mas ele foi publicado na Saraiva em setembro. Então, são questões novas, não tem questão de 2020. Não tem nenhuma questão de setembro de 2019 para cá. São todas questões até 2019, na data que eu elaborei a minha parte, tá certo? Eu enviei o meu material em julho para participação do livro. Então, você só vai achar questão até julho de 2019, no máximo. Mas tá valendo, tá? Se você tiver que tomar algum cuidado, é só com relação às emendas constitucionais que saíram agora em dezembro. Que aí não tem como, né? Nem questão sobre isso basicamente caiu. Então, você tem que tomar cuidado só nesse ponto da doutrina. Tá aqui a capa. Completaço CESP. A editora é Saraiva aqui. Saraiva 2019. Tá? Bem bonitinho. Na minha parte, gente, tem umas 150 questões comentadas, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Onde é que tá a minha parte? 745. Já terminei, tá, gente? Tô só vendendo meu peixe aqui. Ó, AFO. Aqui, ó, partezinha de AFO. Chega, boleto. Boleto dentro do livro, meu Deus. A próxima live é sobre isso, viu? LMLJ concurso. A próxima live é sobre isso. PPA, LDO e LOA. Amanhã, 6 horas. Vou soltar o anúncio ainda. Ó, a partezinha de AFO. Vem a doutrina. Ó, a doutrina, gente, segue a mesma ideia do meu material, tá? Ó, quadro resumo, os esquemas. Eu não coloco os mapas mentais porque eles são grandes e eu não consigo deixar ele deitado porque eu tenho quantidade de folha, limite. Então, ele é todo bonitinho. E tem as questões comentadas também. Deixa eu mostrar aqui. Olha os quadros resumos, ó. Ele é todo esquematizado. É a versão preto e branco da minha apostila, tá? E aqui as questões. Ó. As questões e os comentários. Tá, gente? Gente, tem 1 minuto e meio para encerrar essa live. Vou falar um pouquinho sobre o meu PDF, tá? O meu PDF você adquire diretamente comigo. É um curso com 17 capítulos. Você recebe o compartilhamento via Google Drive, tá? Então você faz o pagamento. Você pode pagar como? Transferindo, né? Eu uso Bradesco e Nubank. Se você quiser pagar com cartão de crédito ou boleto, você pode também pagar através do PagSeguro. Você me manda um e-mail, né? Fala comigo no direct, manda um e-mail que eu gero o link de cobrança pelo PagSeguro. E você recebe o compartilhamento do Google Drive com essa pasta, com todos os capítulos. Vai também uma pasta com provas comentadas separadas por banca, tá? Então tem uma pasta de provas comentadas CESP, que toda prova que sai eu comento e jogo lá. Já tem umas 50, 60 provas lá. Brincando, tá? FCC. Claro que tem banca que tem menos provas, né? Acontecem mais provas CESP. Então, esse acesso, gente, é permanente. Você faz o pagamento e fica com esse acesso permanente ao Google Drive.
Saiu alguma emenda nova que mexeu na parte de orçamento, o que é que eu faço? Eu vou lá, pego só o PDF que foi alterado, tiro, redijo de novo e posto novamente. Então, basicamente, você só vai ter que ter cuidado com isso. Ver quando o material foi postado e fazer o